Só que normalmente isto começa assim, eu digo assim, João, e depois começa. Só que eu acho que como nós entretanto já a conversa começou espontaneamente, posso começar por falar assim diretamente e perguntar sobre ti. Onde é que nasceste? Acho que isso é assim muito público, mas eu devia ter feito o meu TPC, talvez, mas não sei, portanto diz lá. Bem, cada vez que descrevo a minha vida acho que não tem interesse nenhum, mas lá vai para quem possa querer fazer fazer o cartão de cidadão, que eu qualquer dia tenho que renovar. Eu nasci em Lisboa há 60 anos, no dia de São João, que obviamente não se chamava de dia de São João antes de eu nascer, mas depois as pessoas acharam por bem que devia estar batizado. Pequena piada, não foi verdade. Depois fiz os meus estudos todos, os pré-primários, os primários, os secundários, até ao fim na Escola Alemã de Lisboa, porque o meu avô era bastante apreciador da disciplina que os alemães punham nas coisas, imagine-se. Depois acabei essa parte do liceu na altura em 79, onde o ensino superior em Portugal estava uma bagunça tal que eu achei por bem perceber se era possível estudar fora de Portugal. Os meus pais, não sendo pessoas propriamente desprovidas, não eram propriamente ricos e as propinas lá fora não eram confortáveis. E, portanto, eu só consegui ir, de facto, estudar para Londres quando arranjei maneira de pagar, trabalhar ao mesmo tempo que estudava. E lá fiquei até 85. Portugal estava numa fase já nessa altura de recuperação, de reabertura, e eu dei-me conta que não tinha um único diploma português, tinha um diploma alemão, um diploma inglês, e, portanto, chegavam a qualquer entrevista de emprego, as pessoas ficavam a olhar para aquilo e será que isto é verdadeiro? E então, para ter algum canudo em português, fui fazer o que foi o 3º ou 4º curso de um MBA que tinha aberto na Universidade Nova, em parceria com a Wharton School of Business no estado de Illinois. Uma excelente escola de negócios, hoje talvez das 10 melhores do mundo. Mandou para cá também excelentes professores, e eu achei que ia fazer aquele MBA só para ter o canudo, e acabei a adorar o curso, apanhei realmente professores apenas extraordinários, de alguns deles fiquei amigo, e com alguns deles comecei a trabalhar. Lembro-me particularmente do professor José Manuel Neves Adelino, que era o nosso professor de Finanças e de Finanças Internacionais, que dava umas aulas espetaculares, e acabei a fazer projetos com ele mesmo antes de acabar o curso. Com esta vida toda dentro e fora de Portugal, não tinha feito a tropa, que para aqueles mais novos que nos acompanham era obrigatória. Eu não tinha feito e, portanto, estava já bastante atrasado, já com uma série de problemas de ter que arranjar destados para as ausências todas, e portanto fui fazer a tropa no fim do MBA. Fiz uma ou duas entrevistas de emprego antes de ir para a tropa, numa delas gostei muito e disse, hoje que dia é? Não sei quantos de junho, tá bem, então no dia 5 de outubro é feriado, o 6 de outubro apresento-me aqui ao serviço. Portanto, já sabia que eu, como sou miúpe, me ia conseguir safar da tropa depois de fazer a recruta, e assim foi. Fiz a recruta, aqueles 2 meses e meio de recruta, e no dia 6 de outubro apresentei-me, cabelinho rapado, para o primeiro dia da minha vida profissional em 1985. E pronto, foram 20 e muitos anos de vida profissional, sempre em áreas, primeiro no setor financeiro, depois no setor industrial, sempre no setor privado, empresas nacionais, empresas estrangeiras, empresas mais locais, empresas multinacionais. Aprendi muitíssimo em todas elas, e quando chega ao ano de 2005 estava num grupo agroalimentar, ocupava a maior parte do meu tempo em 2 ou 3 empresas desse grupo, a mais conhecida das quais a Compal. E a Compal acaba por ser objeto de um processo de venda, num famoso processo onde montámos, na altura o meu colega de administração na Compal era o António Pires Lima, e montámos uma tentativa de compra chamada Management Buyout, que não foi bem sucedida. Não foi bem sucedida, e poucos meses depois deu origem à saída da Compal. Tinha na altura já não sei quantos 20 e tal anos de vida profissional bem sucedida, e achei que era a altura de fazer alguma coisa que não fosse trabalhar por conta alheia, e foi a altura em que me comecei a envolver mais na criação de empresas e no mundo das startups em Portugal. Transformei-me numa espécie de business angel. E foi a principal ocupação que eu tive entre 2015 e 2019, com 2 interrupções. Porquê? Porque eram coisas que me interessavam. Eu tinha uma estrutura de pessoas que me apoiava nessa atividade, que já era suficientemente boa e autónoma, portanto, houve alturas que foi possível, durante alguns anos, deixar de fazer isso ou ter outra atividade principal, uma vez
quando estive ao comando da TVI, entre 2011 e 2013, e depois quando estive no Turismo Portugal, entre 2013 e 2016. E, portanto, essas foram as duas exceções. Vais-me perguntar com certeza a seguir como é que vem parar a Iniciativa Liberal isto. Vem quase por acaso. Há uma aproximação através de redes sociais com pessoas responsáveis da Iniciativa Liberal e depois há uma necessidade de a Iniciativa Liberal ter candidatos em Lisboa. Eu achei que era para integrar as listas, tudo bem, dou o nome, acho que a luta é meritória, mas afinal queriam mesmo cabeça de lista, isso demorou mais tempo a decidir, portanto não foi umas horas, foi uns dias, e o resto é história, não é? Portanto, há uma eleição em Lisboa, depois uma campanha muito, muito bem conseguida, e pronto, estou na vida política ativa, estou político, não tenho um passado político, nunca fui militante de um partido, nunca tive numa juventude partidária, nunca tive uma atividade muito ativa em tudo o que fosse associativismo de cariz político, mas sempre foi uma pessoa muito envolvida e muito investida em tudo o que eram problemas das coisas que se passavam à minha volta. E cheguei a determinada altura da minha vida em que, perante este convite, eu já tinha sentido necessidade, noutras alturas, de participar mais diretamente, escrevendo e participando em think tanks e em tertúlias, etc. Mas nada disso fazia grande diferença. É óbvio que quem quer mudar as coisas tem que mudar o sistema por dentro. E foi isso que me levou a fazer uma coisa que não é muito normal, mas que eu espero que possa incentivar outros a fazê-lo, que é a partir do momento em que uma pessoa quer mudar as coisas, há uma espécie de responsabilidade cívica de fazer prestar este serviço, ter esta missão, que é dar o melhor de si, do seu tempo, para fazer vingar as ideias que convictamente se têm. Foi isso que se passou. Eu já era daqueles liberais que não sabia que era liberal e a partir do momento em que fui incentivado a perceber qual era o meu posicionamento político, é óbvio que só podia exercer política ativa na Iniciativa Liberal, primeiro como candidato à Assembleia da República e depois como presidente do partido. Como digo, cada vez que escrevo isto, acho que isto na história não tem interesse nenhum, mas é o que foi. Dizer que esta história não tem interesse, portanto, vou ter que viver muito mais anos para a minha história ter um mínimo de interesse. Não, há muitas historietas aqui no meio com imenso interesse. A história em si ou seja, não, muita gente interessante. Há episódios em particular que têm mais piada do que a história muitos. Há muita coisa que se passou e é isso que se leva. Eu, por acaso, não sou muito de escrever memórias ou de guardar coisas. Guardo na memória, não guardo fichas, nem nada disso, mas sou testemunha viva do que se leva deste mundo. São, de facto, as relações e as histórias com as pessoas, que são muitas delas extraordinárias, de facto. Existe alguma que te estejas a lembrar de que possas falar, ou isto é mesmo... Não há tantas, não vinha preparado. É daquelas que fechamos os microfones e eu vou-me bater de não ter falado noutra. Já te contei aquela que achei graça de ir a uma entrevista de emprego com grande descaramento dizer daqui a 72 dias estou cá e acertar no dia. Olha, mas a propósito disso, conto uma que tem a sua graça, que é o processo de desmobilização. Passa para as pessoas que têm um problema físico qualquer, e como digo, eu via mal, passa por uma junta médica. Eu penso que fui a 2 consultas para confirmar que realmente era miúpe, e depois vai-se a uma apreciação final no Hospital Militar, que ainda é ao pé da Basílica da Estrela, em Lisboa, um daqueles edifícios muito antigos, século XIX, que não mudou muito. E que não sei se aqueles que mesmo os menos, digamos, os menos velhos, que não tenham vivido nessa altura, devem conhecer o filme português O Pai Tirano, que é uma cena em que o júri de uma licenciatura de medicina está numa grande cómoda de mogno elevada, a olhar para o candidato em baixo, que era o Vasco Santana, e a fazer-lhe perguntas com um ar muito ameaçador. Eu posso estar a inventar, mas eu tenho a noção que é exatamente aquele cenário, porque era uma secretária de mogno elevada, com 3, eram militares, mas médicos, vestidos de bata, não é? A olhar para mim e a dizerem-me estas belas palavras: o Mancebo Figueiredo, que era como era a minha designação técnica, é inapto. E eu nunca tive tanto gozo em chamarem-me inapto, porque isso significava que eu podia voltar à minha vida, digamos, civil. É engraçado. Eu tentei entrar na Força Aérea. Sim.
Viste foi depois vezes do Top Gun? Não, tenho alguns pilotos na família e então era para seguir a coisa, mas não consegui. Portanto, depois fui estudar para Vila Real. Okay. E eu depois de um ano de faculdade em Vila Real não consegui imaginar-me acordar às 6 da manhã e todos os dias ter aquela disciplina. É isso que preocupava na tropa? Era. Achas que devia estar preocupado com mais coisa? Não, acho que não. Levantar cedo. Olha, uma das eu não aprendi muita coisa na tropa, embora vamos lá ver, fizemos imenso exercício, isso era sempre bom. Acho que do ponto de vista físico nunca estarei em melhor forma do que estive quando estava na tropa. Mas das poucas coisas que aprendi é que os nossos limites, nomeadamente os físicos e os psicológicos também, sim, estão bastante para além do que nós. Pois. Incluindo esses de levantar mais cedo, levantar mais tarde, comer mais, comer menos, comer melhor, comer pior. Sim. Dou só este apontamento para aqueles que forem mais sensíveis do estômago podem saltar esta parte durante 15 segundos. Uma das coisas que se fazia com frequência, quase tipo praxe àqueles que estavam a receber a instrução, como nós, era na messe de oficiais obrigar-nos a fazer concursos de comer ou beber baratas. Okay. E o problema beber não era baratas. Eu digo beber porque era tudo esmigalhado, não é? Havia quem empurrasse a barata viva com líquido para não ter que trincar, que era bastante mais impressionante do que só bebê-la. Mas para além disso ser uma coisa bastante pouco agradável, o impressionante era a velocidade com que iam à cozinha buscar frascos, olha, como estes que estás aqui a beber água, um bocadinho maiores que este, sequer, cheios de baratas, demoravam, não sei, 5 ou 10 minutos e vinham, portanto imagine-se o estado da cozinha. Sim, estava bem apetrechada. Estava. E agora vamos ficar aqui pelas historietas, porque isto sim, é melhor não para. Sim, depois isto só escalava por aí acima. Mas podemos fazer um podcast só com as histórias. Okay. Também podemos fazer isso. Fica combinado. Ia-te perguntar, portanto, a tua experiência no turismo Portugal, o que é que já foi feito, bem e mal, e o que é que está por fazer? Eu não acompanho o trabalho do Turismo Portugal tão proximamente como se calhar gostaria, porque é uma atividade com que fiquei muito próximo e que gosto muito. Mas também devo dizer que também só gosto ao nível de definição de grandes políticas. Eu não me via a gerir uma atividade hoteleira enquanto tal. E vi-me presidente do Turismo Portugal na sequência de um convite do António Pires Lima, que na altura era Ministro da Economia, com quem já tinha trabalhado na Compal, e que me pôs um bocadinho a questão, preciso de ajuda, estava a decorrer os anos difíceis de 2011, e das várias hipóteses que existiam, esta era claramente que me agradava mais. E tivemos 3 ou 4 prioridades na altura claras. A primeira era afirmar a importância do turismo no contexto da economia nacional. Hoje pode parecer uma coisa estúpida de que se diga, porque toda a gente acha que o turismo é a grande atividade nacional e até já é um problema, não só há turismo a mais, como há uma dependência excessiva da atividade turística, como se isso fosse um problema do turismo e não das outras atividades todas que não cresceram ao mesmo ritmo. Mas não havia esse tipo de reconhecimento da importância do turismo. Para quê? Para torná-lo atrativo a investimento e atrativo também às pessoas que quisessem trabalhar nessa atividade. Depois tínhamos que ser muitíssimo mais eficientes na forma de promover o destino Portugal, especialmente para os visitantes estrangeiros. Em terceiro, devíamos ser muito mais ágeis na forma de permitir que a oferta, portanto há bocado foi da procura, estimular a procura externa, agora aqui do lado da oferta, que ela fosse, tanto quanto possível, agilmente criada, desde logo se possível, mas se criada de uma forma menos adequada aos mercados para que se destinava, que rapidamente se pudesse adaptar, portanto tornar todo o setor mais ágil. E depois trazê-lo um bocadinho para o século XXI, bem para dentro do século XXI, quer na forma de comunicar, quer na forma de formar os seus profissionais. E eu acho que em qualquer destas 4 prioridades se conseguiu fazer um trabalho, enfim, não serei o melhor juiz, é um bocadinho a causa própria, mas acho que se fez um trabalho bastante bom, sobretudo naquilo que constituiu uma alteração de paradigma na forma de promover Portugal, porque é mais ou menos óbvio para quem pensa nisto 10 segundos que com os níveis de orçamento que Portugal poderá ter, que nunca serão extraordinários, e havendo mais de 150 ou 170 países a comunicar turismo, e dentro desses países às vezes regiões específicas a comunicar turismo,
esperar fazer a diferença com base em peso dos fundos que se possa pôr atrás de uma campanha ou de uma ideia é loucura, não é? É uma falta de noção total. Portanto, teria que ser através de outro mecanismo. E acho que isso se pode dizer que foi bem feito, foi deixar de gastar dinheiro em coisas que não contribuíam para a imagem central de Portugal e concentrá-lo naquilo que efetivamente interessava. Isso foi feito de duas maneiras. Escolhendo que a comunicação deixava de ser a clássica comunicação offline com anúncios ou outdoors ou inserções na CNN ou na MSN e, portanto, concentrar toda a comunicação no online. Que na altura era considerada uma estratégia louca. E aliás, honra seja feita, só foi possível porque tive como secretário-geral secretário de Estado do Turismo na altura o Adolfo Mesquita Nunes, uma pessoa de grande caravana intelectual e de muitas costelas liberais, que dizia: João, se achas que é assim que vai funcionar, vamos a isso. E eu estava preocupado porque qualquer político, que eu não conhecia bem ao princípio, qualquer político estaria preocupado em não ter uma campanha para inaugurar, algo para mostrar, porque a característica do online é que se dirige a quem se dirige, não é vista por jornalistas em Portugal, nem por eleitores em Portugal, e muito menos por governantes em Portugal. E, portanto, ele não teria nada para mostrar. São mais visíveis os resultados do que a campanha, não é? Exato, mas esses tardariam sempre mais do que qualquer campanha. E honra seja feita, teve enorme lucidez, enorme coragem e fizemos essa caminhada juntos. Portanto, primeiro ponto, concentrar a campanha. Segundo ponto, saber o que dizer. Porque outra consequência de estar a falar no meio de um ruído extraordinário de outros países que comunicam também, é teres de dizer alguma coisa que seja diferenciador, que seja atrativo para as pessoas e que se note. E foi aí que fizemos um trabalho de marketing daqueles que mais me orgulho na minha vida, que acabámos a falar e a promover, sobretudo, constantemente, a qualidade do acolhimento que tínhamos em Portugal. Porque toda a gente vinha ter connosco, pessoas que estavam no setor turístico em Portugal, todos achavam que tinham ou o hotel mais bonito, ou a gastronomia mais impactante, ou o monumento mais qualquer coisa. E tudo isso é verdade, mas nada disso era de nível mundial ou reconhecido como tal. E, portanto, não tem a capacidade de ser visto ou ouvido como as coisas que são número 1 têm. E, portanto, quando nós começámos a promovíamos às costas de atividades em que podíamos ser número 1. Podíamos ser no surf, podíamos ser número 1 nos festivais de música, pelo menos na Europa. Éramos número 1 no golfe, por exemplo, para o turismo de inverno. E tudo isso levou a ser muito lúcido, muito rígido nesta obsessão com a eficácia da comunicação, e acho que isso colocou Portugal de facto nas bocas do mundo. Portanto, o boom turístico português, muitos que diziam que foi sorte, que foi a Primavera Árabe, não foi nada, foi muito esforço e um trabalho bem feito. Respondendo à tua pergunta, que eu não acho que tenha sido desbaratado, mas também não acho que tenha sido continuado com a mesma obsessão de rigor que nós e com o mesmo foco, talvez, não é? O mesmo foco. Só para dar uma ideia, tudo que eram atividades muito visíveis e até glamourosas, como apoios ao Rally de Portugal ou apoios ao Estoril Open, nós acabámos com elas, exatamente porque não tinham retorno que justificasse desviar fundos da estratégia principal. E, portanto, falaste de várias regiões e de vários sítios e da quase, não só a regionalização, mas quase a personificação daquilo que é a nossa oferta hoteleira. Okay. Como é que tu vês uma descentralização e uma promoção de várias regiões do país e não só de Portugal como um todo? Tu vês isso assim ou achas que o esforço tem sempre que ser nacional? Fazes bem a fazer a pergunta, porque na prática nunca se promovia o país como um todo. Okay. O que se promoviam eram, se quiseres, vivências, ambientes, e esses ambientes eram sempre localizados algures no tempo e no espaço. Okay? Portanto, dou um exemplo que toda a gente percebe, toda a gente se lembra. Quando há um determinado dia, penso que de março, que aparece na capa do Times de Londres uma fotografia do McNamara a descer uma onda gigante na Nazaré, todos nós, na equipa de marketing na altura, olhámos para aquilo e percebemos que aquilo tinha potencial, aquilo tinha valor. Não sabemos bem porquê, mas aquilo tinha um impacto tal, era uma fotografia que era impossível ficar a olhar menos de 10 ou 15 ou 20 segundos para ela. Toda a gente tentava perceber o impacto daquela fotografia. E, portanto, nós
não tendo, obviamente, no mundo muito mais do que 500 ou 600 surfers de ondas grandes, portanto, não era esse o mercado, mas este imaginário de toda a gente que vê a fotografia está lá. Ou pela força bruta da natureza, ou pela coragem daquele surfista, ou pela beleza estética do mundo daquele tamanho, o que fosse. E, portanto, tinha valor. E, portanto, nós colocámos o surf no espaço mental de quem olha para Portugal como destino turístico, através de um exemplo, de uma imagem que achamos poderosa. O que é que vem atrás do surf? Vem toda a associação a um determinado estilo de vida. Sim. Não é? Mais próximo da natureza, mais livre, mais jovem, e repara, temos muitíssimos surfistas que vêm a Portugal, às vezes mais que uma vez por ano, na casa dos 40 e 50 anos de idade, a gastar já bom dinheiro porque estão numa fase da vida que o podem fazer, portanto são um mercado importante, mas a linguagem e o apelo era para aquela determinada faixa, apanhando depois muitas outras, e até pessoas que não são provavelmente praticantes, mas que gostam daquele estilo de vida. Tínhamos isso num setor, num alvo muito similar nos festivais de música, por exemplo, que também temos essa associação à liberdade, à criatividade, ao convívio, uma certa harmonia, e foi por isso, curiosamente, as pessoas que talvez não se tenham percebido, quando demos conta de que estávamos a trabalhar estas coisas que tinham o tal potencial de ser o número um, com esse potencial de ser número um, vem audiência, vem atenção, vem capacidade de comunicar, é importantíssimo, senão estás a tirar basicamente água para a areia, ela rapidamente desaparece. Demos-nos conta que estávamos a colocar Portugal, se calhar, numa zona que para o turismo não seria grave, mas é pouco flexível, exclusivamente lúdica, exclusivamente quase escapista. Sim. E apareceu a oportunidade porque a organização do Web Summit tinha-se zangado com a cidade de Dublin, apareceu a possibilidade de concorrermos, de entrarmos numa disputa para ver qual seria a nova sede do Web Summit. E na nossa cabeça, enquanto gestores turísticos, fazia todo o sentido que esta noção de liberdade, de criatividade, de harmonia, de cooperação entre pessoas, não fosse só lúdica, fosse também profissional, e portanto no reino das startups e das empresas mais inovadoras havia o mesmo tipo de feel, e nós já tínhamos estado no Web Summit em Dublin e sentia-se essa energia, que em muitos aspectos é similar às energias que se sentem em festivais de música e outras, outras coisas criativas. Portanto, foi o Turismo Portugal que insistiu e que fez o trabalho de base para trazer o Web Summit para Portugal. Não foi uma iniciativa económica, foi uma iniciativa turística. Exatamente para quê? Para posicionar Portugal. E lá está, eu já, sem saber, já estava a fazer um discurso completamente liberal. Eu quero que as pessoas venham a Portugal, sentir-se no sítio onde podem ser exatamente aquilo que querem ser, expressar-se da maneira que se queiram expressar, de viver a vida como querem viver e criar artisticamente, criar economicamente aquilo que mais lhes interessar. E conseguimos, como o resto é história, embora tenha que dizer que contratámos na altura os primeiros 3 anos do Web Summit um determinado valor, e segundo sei, esse valor multiplicou-se por 10. Entretanto, eu não acho que o benefício se tenha multiplicado por 10, e mais, o verdadeiro benefício do Web Summit, eu bem sei que a nossa perspectiva era um bocadinho mais turística que outra coisa, mas ela teria que ser conseguida através daquilo que nós chamávamos o processo do Road to the Web Summit, que era, ao longo do ano, todos os 11 meses antes da Web Summit, ter todas as escolas do país a tentar promover projetos que se chegassem ao Web Summit, e com esse envolvimento gerar muito mais disseminação e difusão da mensagem da importância da criatividade em tudo, na economia, que era o caso vertente do Web Summit, mas nas outras atividades também. Isso nunca chegou a ser feito, e hoje em dia acho que aquilo é mais uma feira de vaidades, nomeadamente para os políticos, muito por culpa também do Paddy Cosgrave e da maneira como ele tentou, digamos, ordenhar o Web Summit até não poder dar mais, e portanto adaptou-se e encostou-se demasiado cedo e demasiado próximo a tudo o que é político, e isso não é bom. Sim, às vezes também há um bocadinho um desfile de vaidades até de quem visita, e eu fui lá algumas vezes, e depois, quando percebi que na cidade toda a gente continuava a usar o crachá sem necessidade nenhuma, eu pensei assim, mas o que é que eu estou aqui a fazer? Não lá. Portanto, pronto, mas é interessante falares da marca, da estratégia, e mais uma vez de ter uma visão estratégica como um todo, ou seja, não pode haver atos isolados, as coisas têm que fazer sentido como um todo. Mas isso é de formação profissional.
Pois, e se calhar precisamos de gente assim na política. Portanto, obrigado, João. Pois, não será caso único. Uma coisa sei, e isso vou ao encontro do que estás a dizer, que é, nós temos pouco hábito em Portugal, genericamente falando, de competir. Parece que mete medo às pessoas, talvez porque tenhamos medo de perder, e de facto, quando se compete, o mais provável é que não ganhemos, se houver muitos, não é? Mas se não competires nunca ganharás de facto. E quem ganha não sei se é assim muito bem visto em Portugal, não é propriamente a nossa cultura. De acordo, também há, mas isso muito instilado também pelos partidos de esquerda, nomeadamente o Bloco de Esquerda, que tem uma estratégia assumida de diabolizar o lucro e de diabolizar o sucesso, como se não fosse possível chegar ao lucro e ao sucesso sem cometer ilegalidades ou sem explorar, João, sem explorar pessoas. Então, mas tu não sabes que o lucro é roubo? Pois, mas não sabias? Eu quando vejo estratégias como a da Comissão de Inquérito ao Novo Banco, em que claramente todo o objetivo do Bloco de Esquerda, que se não me engano só sugeriu 8 ou 9 nomes para serem ouvidos, houve cerca de 70, eu não me lembro do nome, 72 ou 74 audições naquela comissão, o Bloco de Esquerda só sugeriu 8 ou 10 e dessas 8 ou 10, metade ou mais eram de devedores. E a estratégia é clara, é pôr à frente, é dar aqueles bonecos que toda a gente conhece, devedores claramente pouco recomendáveis, que claramente abusaram não só da paciência dos portugueses durante a audição, que isso ainda seria o menos, mas sobretudo da boa-fé de muita gente ao longo de muitos anos, coniventes muitas vezes com os poderes políticos e com os poderes económicos vigentes na altura. E portanto eu não estou com isto, fique claro, a exonerar as responsabilidades da família Espírito Santo na debacle do banco, nem dos políticos que lhes deram a mão durante muitos anos. Aqui um parênteses para, mais uma vez, relembrar que foi Pedro Passos Coelho que disse não, o único a dizer não a Ricardo Salgado quando podia. E portanto não estou a exonerar nenhuma dessas pessoas que são claramente responsáveis. Estou a dizer uma coisa muito simples. Não são aquela meia dúzia de devedores que nos envergonham a todos quando aparecem nas comissões e que são pessoas que devem muitas explicações e muitas reparações até ao país, que são representativas da iniciativa privada. Claro que não. Composta por centenas de milhares de empresários, que se não fossem eles, Portugal estaria ainda muito pior do que o que está. Pois, não tínhamos riqueza, não havia nada. Zero. Éramos Espanha. É assim. Okay, estávamos a falar então da tal questão do plano como um todo. Uma das bandeiras que nós temos aqui para Coimbra. Mas precisamente... deixa-me voltar ao tema da estratégia. Diz-me. Porque tocaste nisso a propósito de pensar marcas e pensar o futuro, mas isto é aplicável a países, se quiseres, no sentido político do termo. É aplicável. Um país, quer queira, quer não, está permanentemente a competir. Hoje em dia, graças a Deus, menos numa lógica militar, mas está sempre a competir por determinado tipo de recursos. Hoje em dia, os mais importantes são os recursos humanos, são a capacidade de atrair pessoas que sejam suficientemente boas. E quando digo atrair, estou também a dizer não deixares fugir as que cá tens. Sim, claro. Que é um fenómeno de fuga de pessoas qualificadas, também altamente preocupante nos últimos 10 ou 15 anos em Portugal. E não ficou muito melhor depois da saída da Troika, as pessoas não se enganem. E, portanto, essa competição, essa concorrência entre países tem que ser feita com base em alguma coisa que seja praticamente atrativa. E nós já há demasiado tempo que estamos acomodados a esta história de sermos um país de brandos costumes, com um clima agradável, etc. É muito bom para visitar, mas não é bom para estabelecer cá, trabalhares e investir. Não chega. Sim. Não ser bom, não chega. É um excelente já agora, mas não pode ser o motivo principal. Mesmo na lógica dos nómadas digitais, esta famosa coisa que se descobriu agora, parece que se descobriu agora com a pandemia, que já há não sei quanto tempo, mas agora parece que se descobriu. Eles também gostam muito de viver em sítios aprazíveis. Em primeiro lugar, há muitos sítios aprazíveis em muitas partes do mundo. Só na Europa eu conheço 20 ou 30 sítios que pedem meças a Portugal na sua beleza e a sua tranquilidade. Portanto, a gente pode olhar para o umbigo, achar que somos o máximo. Somos, mas não somos os únicos. E depois não chega se houver um sistema fiscal hiper complicado, um sistema de justiça que não garanta a cobrança de dívidas ou as insolvências rápidas. Se não houver um sistema hospitalar e de educação das pessoas que são nómadas, até os nómadas têm filhos, atenção, portanto, não é aquela coisa já do ermita barbudo que está no seu computador a fazer código. Isso não é bem assim. São pessoas com estruturas familiares, precisam ter todo. Portanto, se Portugal acha que vai competir eternamente com base de ter um bom clima e peixe fresco, lamento, mas isso é o equivalente atual
há aquela visão da senhora vestida de preto e do burro, e que Portugal, durante os anos do salazarismo, tanto promoveu como sendo uma coisa bestialmente sã. Não é? É estagnada e, como se sabe, quando se estagna, acaba-se, na prática, a andar para trás. E, portanto, quando se fala em estratégia de países, tem que se falar nisto. Tem que ter uma noção de como é que vais concorrer, em que é que vais ser melhor que os outros. Não há outra expressão, porque se ganhas em competição com outros, estás a concorrer para um investimento ou para a atração de um determinado grupo ou determinada empresa, é porque tens a intenção de ser melhor do que eles estão a concorrer contigo. E Portugal tem, especialmente nestes anos de socialismo mais estatizante e mais criador de dependências, tem perdido muita noção do que é ter uma estratégia e concorrer no mercado global. Completamente. E é algo que nós queremos trazer para o nível autárquico, dentro das capacidades que a autarquia tem. E é curioso que uma das nossas bandeiras é a nossa marca. Nós queremos melhorar a marca gráfica, portanto, uma coisa mais básica da marca, que é alterar graficamente. Temos bons exemplos no país que nós devemos seguir cá. E depois toda a estratégia de comunicação, sendo uma comunicação concertada, não só por entidades públicas, mas por privadas também, que tenham um produto que vendam lá fora e que tenham orgulho do Made in Coimbra. E quando falaste do Web Summit, toca na outra coisa, que é, nós podemos trabalhar na marca e ter, lá está, nesse lado do bolo nós temos uma comunicação fantástica, está a funcionar, estamos a atrair gente. Web Summit, sim senhor, uau, estamos a atrair gente. Depois, se a burocracia não anda depressa o suficiente, se não há meios para as empresas florescerem e terem cá uma vida e balancetes saudáveis. Pronto, sim senhor, foi muito bom. Se for preciso, até vêm cá e fazem negócio no Web Summit ou visitam Coimbra e acham muita piada aqui ao nosso património fantástico e ao nosso património não só arquitetónico, mas como natural também, e as pessoas, mas a seguir vão fazer negócio para o outro lado e depois continuamos a perder população. Como é que tu achas que as autarquias conseguem melhorar nesse aspecto? Acho que devem ser, sobretudo, muitíssimo lúcidas e realistas. Não há nada de mais desperdiçante do que tentar ser mais, ou tentar ser menos também, daquilo que se é efetivamente ou pode ser efetivamente. Portanto, este não vai ser um podcast sobre estratégia da criação de marca, portanto, tranquilizem-se aqueles que acham que isto vai ficar muito técnico, não vai, mas é muito difícil tu mudares a percepção de um local. E, portanto, falar de um local até poder ser um produto, mas falamos de um local, estamos a falar no contexto autárquico. É muito difícil mudar a percepção de um local pelo simples motivo de que esse local é falado, eu diria, centenas de milhares de vezes por dia, entre pessoas, em pequenas notas de imprensa, em pequenas referências que são feitas à localização de uma produção, ou de um armazém, ou de uma venda, ou de uma loja, e são faladas em relação às pessoas que são naturais desse sítio, são faladas em relação a um evento histórico desse sítio, se há centenas de milhares de vezes. Não sei se será o caso de Coimbra, mas atrevo-me a dizer que deve andar lá perto. Portanto, se tu falares formalmente, localizadamente, uma ou duas vezes por dia, que é uma coisa cara, como sabes, não vai fazer moça essa percepção que é gerada de outra maneira. Ok? Portanto, exemplo para as pessoas perceberem. Portugal pode ter uma determinada imagem, mas quando um dia aparece um senhor chamado Cristiano Ronaldo, a maneira como essa pessoa corporiza ou dá substância à percepção que se tem de Portugal é 10 vezes mais eficaz do que qualquer campanha que se pudesse ter pago e pensado. Sim. E repare que não estou com isto a dizer que a imagem de Portugal deveria depender exclusivamente de figuras públicas, porque por definição as figuras públicas, espero eu, que não sejam os Estados que as controlem. Isso já vai lá no tempo da União Soviética e da China, que criavam figuras, nomeadamente no mundo do desporto, para poder promover o país. Mas de facto,
se hoje há alguma noção que Portugal pode competir e ganhar, que tem capacidade de ser número 1 no mundo, etc., deve-se a pessoas como Cristiano Ronaldo ou José Mourinho. E eu já na altura, quando estava no turismo, fazia a impressão que fosse demasiada gente, nunca serão demasiados, mas fossem gente exclusivamente ligados ao desporto. Portanto, queria que aparecessem mais pessoas ligadas ao mundo das artes e, sobretudo, ao mundo dos negócios, que é onde Portugal tem o maior dos déficits. Porquê? Porque nós podemos falar de muitos problemas que Portugal tem e que as autarquias dentro de Portugal também têm, mas raros são aqueles que não beneficiariam, para as soluções desses problemas, de ter uma atividade económica mais robusta, mais desenvolvida. Dito em português, não há problema que nós tenhamos que não fosse mais fácil de resolver se fôssemos mais ricos. E, portanto, seria interessante que os nossos símbolos nacionais tivessem também uma componente de negócios, de economia, e que isso fizesse a imagem do país. Portanto, quando se está a tentar posicionar uma autarquia como Coimbra, a primeira coisa, e por isso é que eu falo de lucidez em primeiro lugar, é vocês olharem muito friamente, isto tem que ser mesmo muito friamente, o que não implica não serem pessoas de Coimbra, que têm amor a Coimbra, e que há pessoas com raízes fundas num sítio e muito amor por esse sítio, podem falar lucidamente por esse sítio. Tem é que fazer um grande exercício de... Sim, tem que parar mesmo, exatamente, desfazer ideias feitas, ou o que é tentar ver com olhos frescos e olhos novos a realidade que tem à sua frente e aquilo com que podem trabalhar, digamos. E essa a pergunta, que não vamos dar resposta aqui, porque isto não é um seminário técnico de como fazer estratégia, é o que é que Coimbra tem de especial. O que é efetivamente marcante? Porque construir em cima disto, o que é marcante, visto pelos outros, não só pelos coimbricenses, pelos outros. O que é que os outros já reconhecem em Coimbra, que é efetivamente diferente. Para sobre isso, conseguir construir algo que vá ao encontro daquilo que se quer fazer de Coimbra. Porque se for a excelência de determinadas especialidades dos hospitais centrais de Coimbra, ou se for a lenda da Rainha Santa Isabel, ou se for a beleza dos monumentos ou das paisagens naturais ou da Serra da Estrela. O que é no distrito que faz com que as pessoas tenham em relação a este local uma atração especial? Se alguma dessas coisas contribuir para criar a tal imagem, a tal marca que beneficia aquilo que queres fazer para a frente, e imagino que tenha a ver com a retenção de pessoas de maior capacidade, criar uma atração a investimento. Uma cidade, atração a investimento, mas também mais dinamismo, mais alegre, que apeteça mais vir viver e não só visitar, pegar nas coisas que já existem, que são boas, e construir sobre elas, não criar em cima disso. A componente gráfica ou outra coisa são importantes. Eu sou um homem que fez marketing muitos anos na vida e, portanto, não serei eu com certeza a dizer que a unidade e a coerência gráfica não são importantes, mas são a última coisa. Ok? São a última coisa. É para dar corpo àquilo que já decidiste que és e sobre o qual aquilo que podes construir. Não deves começar pela parte gráfica sem perceber muito bem o que e como vais estar a dizer aquilo que queres estar a dizer. Exato. E também não podemos dizer que somos uma cidade atrativa de investimento ou para fixar cá pessoas quando o licenciamento de uma casa demora 8 anos. Ou legalizar Podes, neste sentido, até é poderoso, quer dizer, Coimbra agora é bom para investimento. E agora porquê? Porque a iniciativa liberal finalmente tem influência nos processos de licenciamento ou na abolição da derrama municipal ou na retirada de obstáculos à atividade económica ou social. Não tem que ser tudo economia, não é? Isso é poderoso, dizer isto vai acontecer porque nós vamos conseguir fazer. Sim. Mas depois é bom que consigas fazer. Pois. Porque este tipo de apelo à mudança e de excitação com mudança consegues uma vez. Sim. Depois só consegues repetir quando as pessoas esquecerem que já falhaste uma vez. Isso são décadas, não é? Exatamente. Portanto, convém muito bem, e em política há a tentação de às vezes prometer coisas que não se conseguem entregar, convém muito bem saber com que linhas estamos a cozer. É exatamente isso. Nós neste momento estamos a lutar por isso, estamos a lutar por conseguir fazer mudança. E conseguindo-a, claro que depois faz parte desse efeito de novidade também,
E nós não temos falta de gente a circular cá muito capaz, porque a nossa faculdade mas tem isso 36 que eu ia mil pessoas dizer, o benefício, por ano. e esta é gratuita, que é a visão de alguém que gosta de Coimbra, conhecendo o Ótimo Malmo, gosta de Coimbra e vê de fora e não consegue evitar a sensação de que está aquém do potencial. Sim, muito, sim. E isto é mau de dizer, mas tem uma componente positiva. Há potencial? Pois, o contrário era bastante. Já está no potencial, está acima do potencial. Sim. É que seria mau. Já estamos no redline. Estamos mal e já não dá para crescer mais. Isso é que era um drama. Portanto, é triste dizer que estás abaixo do potencial, mas pelo menos tem esta silver lining de dizer é possível, há aqui espaço. E depois entramos no tal como, de tal fazer estratégica, que é o que não vamos fazer no podcast. Não. Mas tu disseste uma coisa muito importante, passa por cá gente tão qualificada, gente tão boa, e acabas por não beneficiar da capacidade dessas pessoas e provavelmente de um certo amor que eles criaram pela cidade também. Sim. Não é? Se não tenho erro, há cerca de 25 mil estudantes em permanência na Universidade de Coimbra, dos quais talvez 10 mil sejam estrangeiros. Sim, há muita gente de fora. Pronto. São pessoas que levam Coimbra no coração. Deviam ser embaixadores de Coimbra. Um dia mais tarde podem estar em posição de decidir investimentos. Sim, e esse mais tarde pode não ser daqui a muitos anos. Agora, também nessa altura eles não vão conseguir tomar decisões só pelos lindos olhos de Coimbra ou por uma questão nostálgica do tempo em que eu estava na Universidade em Coimbra. Não, para isso vêm cá passar uma semana. Exato, portanto, é bom ter outros argumentos e devem ser trabalhados. O meu ponto é este: se esta é parte da estratégia, devem ser trabalhados enquanto cá estão. Dá-lhes argumentos para vender Coimbra, porque hoje não são decisores, eventualmente, só poderão ser no futuro, mas se calhar já conhecem decisores. Sim. Ou vão trabalhar para decisores. E fiz um estágio e foi fantástico, e não foi só a faculdade que era boa, eu conheço, eu sei, se houver problemas em arranjar instalações iniciais é esta maneira, e há aquela pessoa que é capaz de resolver um problema relacionado com comunicações, e esta que é um excelente fiscalista ou um advogado capaz de outra coisa qualquer, e esta gente que me trata da parte de back-office ou o que seja. Haver uma rede que já permita às pessoas poder recomendar Coimbra e falar de Coimbra não só como uma coisa nostálgica que lhes agrada pessoalmente, mas como um sítio onde é possível realizar coisas. E portanto eu trabalharia estes potenciais embaixadores brutalmente. São 10 mil que cá estão permanentemente. Se encontrares 500 por ano, não é? 5% desses, já faz uma diferença brutal. Todos os anos vão 500 pessoas dizer bem de Coimbra para o mundo inteiro. Acho fantástico. É curioso que foi exatamente a imagem que Londres me deixou. Não sei se foi a mesma coisa contigo, mas claramente, para já a forma como o ensino era feito era um bocadinho diferente, mas também que realmente é uma cidade onde pode acontecer tudo. Quem quiser fazer, quem quiser avançar, tem muito mais do que essa rede. Tem milhares de pessoas motivadas para fazer o que for, e tens acesso a... Sentes-te um bocadinho no centro do mundo. Sim. Embora vais a ver, desde o fim do Império, digamos assim, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, o que Londres e o Reino Unido reteve como centro do que fosse, foi o sistema financeiro, o setor financeiro. A City era de facto o centro financeiro da Europa, já não era do mundo, mas era da Europa. Com o Brexit vai provavelmente perder esse local, depende da inteligência com que Frankfurt se mexer, ou outras praças europeias. Mas mesmo já não tendo provavelmente uma realidade tão central no mundo como teve no passado, essa sensação que tu falavas de que era possível acontecer tudo existia. Mas eu não acho que nos devamos comparar cidades... Também que estão diferentes. Também que estão diferentes, histórias estão diferentes, é provavelmente erróneo. Nunca vais construir a lógica imperial quase que Londres ainda reteve. Eu como vindo de um background artístico, a ideia era muito a questão da cooperação, a questão da de um momento para o outro, da manhã para a tarde, estava a gravar uma banda que não conhecia de lado nenhum, saías à noite, falavas, criavas, era assim uma coisa muito alternativa, e o sucesso alheio era bem visto, era visto como uma forma de eu já não coragem. Já não me lembro quem é que disse, e tenho pena porque a frase merecia ser devidamente assinalada, que é: a saúde de uma democracia mede-se pela qualidade dos excêntricos que gera. E não há sociedade que gere excêntricos de maior qualidade do que a sociedade inglesa. Hoje em dia é bastante menos liberal do que já foi, diga-se.
Mas era de facto, e tem a ver com o que tu dizias, quando aparece alguém muito diferente, um excêntrico em Inglaterra, não é considerado automaticamente um louco, nem um pária. É muitas vezes acolhido como alguém que tem aquele toque de genialidade que vai fazer the next big thing, e isso em Londres especialmente sente-se muito. Tem uma coisa que se calhar pode ser inspiradora para Coimbra. É muito cosmopolita, Coimbra também o é, mas há conta de pessoas que visitam e estudam aqui por períodos limitados de tempo. Pois. Londres tem mais cosmopolitanismo a ver com os residentes, e com os turistas também, mas sobretudo com os residentes. Sim. Mas é difícil sair. Eu ainda fiquei lá 5 anos, que eu primeiro consegui sair lá. Eu também vivi em Londres 5 anos e tal, sim. E vim pelo romantismo do sol também, diga-se. Eu vim, por isso é que eu há bocado referi que quando eu acabei o meu curso lá, Portugal estava em crescimento. Mas estamos a falar de crescimento de 6 ou 7% ao ano. Havia oportunidades loucas. E não sei se me vais perguntar isso mais à frente, porque é que eu acabei por ir para a política, mas foi um bocadinho isso. A sensação que eu tive quando os meus filhos já são todos crescidos, com exceção de um que ainda não se formou, e quando os estava a ajudar a preparar para entrevistas ou a vê-los entrar no mercado de trabalho, não só eles têm mais dificuldade e menos alternativas do que eu tive no meu tempo, como têm alternativas menos interessantes, menos autónomas, menos criativas, que há em alguns casos. E a pergunta que se me põe é como é que eu me posso sentir bem a deixar um país que cria menos oportunidades hoje do que criava quando eu entrei no mercado de trabalho. Eu estou a deixar, para esse efeito, e se calhar outros, um país pior que eu encontrei. Para a minha maneira de pensar, para a minha consciência, isto é insuportável. Portanto, se queres uma resposta assim curta, porque é que sinto a obrigação de ter atividade política, é por causa disto. Não me sinto bem a não fazer nada, a estar só na linha lateral a mandar umas bocas, quando estou quase a deixar um país pior que o que encontrei. Olha que é exatamente isso. É exatamente isso. Não sei se contigo também aconteceu a tal questão de ter viajado, conhecido outras realidades e depois chega-se aqui e não é um desdém àquilo que se passa cá, é pelo contrário, é saber que as pessoas têm tanto potencial e que não estão nem perto nem de longe a chegar ao potencial que têm, precisamente pelo sistema, não é? Digamos assim, mas tu dizes isso quase a medo, mas é isso, não tens de ter medo dessa conclusão, é isso mesmo. Ou seja, os portugueses quando saem daqui, e temos centenas, não sei se milhares de exemplos, os portugueses saem daqui e fazem coisas que aqui não teriam conseguido fazer. E portanto não me venham dizer que os portugueses ganham qualidades quando passam a fronteira ou perdem-nas quando voltam. Quer dizer, não venham dizer, nem me venham dizer que aqueles países que são claramente comparáveis a nós em tamanho, em falta de recursos naturais, às vezes com localizações geográficas até mais landlocked, mais complicadas, menos abertas do que nós, com histórias de opressão e de ditaduras mais duras e mais recentes do que nós, não venham dizer que eles estão a crescer ao dobro ou ao triplo da nossa velocidade porque são melhores geneticamente do que nós. Os portugueses já deram tantas provas que são iguais aos melhores. Em muitos casos são mais desenrascados, o famoso desenrascanço, né? do que outros. E, portanto, o que é diferente é o sistema, este enquadramento, este estatismo que está a tolher as pessoas. E isto, ao longo dos anos, tornou-se um verdadeiro problema. Sim, é curioso que, mais uma vez especificamente aqui a Coimbra, nós estamos há uns meses a analisar o historial e o que é que se passa e o presente, como é que podemos melhorar, e eu cheguei aqui a uma conclusão que eu acho que é interessante, que é os coimbricenses têm que escolher de uma vez por todas de quem é que é a responsabilidade do nosso atraso, se é deles, não é? Se há alguma coisa errada intrinsecamente com quem mora aqui, ou se é de quem tem tomado as rédeas aqui da governação local. Queres pôr a pergunta com uma ligeiro toque de chantagem emocional? É uma armadilha emocional lá no meio. És tu? Então, se não és tu, só pode ser. Mas é verdade, infelizmente, pode ter esse toque, essa armadilha emocional na pergunta, mas é verdade. Mas porque é exatamente, é isso, é a realidade. Mas mesmo. As pessoas também só são responsáveis por essa certa conformismo, digamos assim. São responsáveis na medida em que é sempre possível tu questionar-te a ti próprio se não podes estar a fazer mais. Porque para além disso, eu acho que eu não posso exigir a alguém que nunca viu fazer, que não viu o vizinho fazer, que não tem o tal mundo, nem viajou para ver que é possível fazer diferente. Eu não posso exigir que as pessoas naturalmente achem que esta situação
cheia de paternalismo e da tal dependência que, nomeadamente, o Partido Socialista gosta de gerar, eu não posso criticar as pessoas por acharem que isso pelo menos é seguro e confortável e quentinho. Pois. Porque a natureza humana é o que é. Sim. E nós, se pudermos evitar riscos, a tal resistência à mudança, eu também podia fazer um podcast só sobre isto, que era um dos meus temas favoritos quando estava nas empresas, que era não nos acomodarmos. Mas é muito fácil e é muito compreensível que isso se passe. Portanto, precisam de exemplos, precisam de estímulos, precisam do diferente, precisam do exemplo ao lado que prove que é possível. Porque isso muitas vezes é o tilt, faz o abanão suficiente para a pessoa perceber, espera aí, eu também sou capaz. Eu também sou capaz. E volta e meia aparecem fenómenos destes, não é? Eu lembro-me do tempo, tu já não deves lembrar, que houve uma invasão de Portugal, ficou coberto de coraçanterias. Porque apareceram 2 ou 3 marcas de corações que faziam franchising e houve 1 ou 2 pessoas que conseguiram ganhar algum dinheiro com os corações. Foram, eu não sei, centenas de pessoas a abrir coraçanterias um pouco por todo o país. Depois, passados 2 anos, claro, não havia apetite para tanto coração. Acontece ciclicamente, não sei, há pouco tempo eram lojas de já nem sei, bem, há este tipo de fenómeno assim. De fenómenos, sim, de modas, em que as pessoas vão. Isto não é um exemplo particularmente edificante, mas é só para ilustrar que funciona. Sim. Que é quando vês alguma coisa a funcionar. Também quero. Vais copiar, não tem mal. A cópia é uma forma de elogio. Desde que desses 1000 que vão copiar, se calhar há 5 ou 10 que dizem eu vou copiar, mas vou-lhe acrescentar mais qualquer coisa. E esses, se calhar, safam-se. E outros ficam a perceber: não basta copiar, é copiar mais qualquer coisa. Ok, já percebi. Para a próxima já sei. Portanto, é disto que se faz uma sociedade. E volto a falar aqui, eu sei que isto parece o disco rachado da ideologia liberal, mas há ordem espontânea que nasce destes milhões de decisões das pessoas. Mas o ambiente em que estamos, vamos chamar-lhe sistema, não só não pode impedir, como tem que favorecer isto. Tem que encarar isto com bons olhos. Tem que estimular que isto aconteça. Isto encaixa muito bem naquilo que é o oposto daquilo que estamos a dizer, ou representativo do sistema, que foi o discurso de António Costa. Estamos a gravar, é bom dizer, no dia 30 de agosto de 2021. Sim. E o Congresso do PS encerrou em Portimão, no dia 29 de agosto. Onde foi anunciada a nova Nárnia, Nárnia Portugal. Fez muita impressão aquele discurso, porque, para já, enfim, também não seria expectável que um líder político viesse dizer, afinal vamos fazer tudo diferente porque isto não estava bem. Não é isso que eu estou a dizer, mas aquela noção de contentamento generalizado, de conformismo, mais uma vez, é desesperante e é muito sufocante. A mim angustia-me. Sim. Depois, é um discurso de quem parece que chegou ontem ao poder e que não tem responsabilidade nenhuma naqueles temas todos, desde a educação, a pobreza infantil e desenvolvimento regional, a falta de coesão territorial. Parece que o PS não está no poder há 19 dos últimos 25 anos em Portugal. Quer dizer, gosta muito de se gabar, parece que só o PS é que fez coisas na educação, com Guterres, Mariano Gago, até Sócrates, ontem não falou nele, mas falou na entrevista ao Expresso de há 15 dias, só o PS é que fez coisas boas da educação e por isso é que passámos de 45% para 85% de população com a escolaridade obrigatória concluída. Para isso está lá. Para o resto, com os problemas graves que nos faltam resolver, e alguns deles mais graves do que quando o PS começou a ser sistematicamente poder. Dou só um exemplo, para mim o mais dramático de todos. Portugal tem hoje uma produtividade relativa à média europeia, produtividade, portanto, o valor daquilo que se produz por cada unidade de tempo, por cada hora, por cada dia, inferior ao que tinha há 25 anos. E para aqueles que nos estão a ouvir e que podem achar que eu me enganei, eu vou dizer outra vez. A nossa produtividade relativa é hoje inferior do que era há 25 anos. E porquê é que isto interessa, este palavrão de não sei quantas sílabas, produtividade? Porque se não houver isso, não é possível que haja salários compatíveis com os padrões europeus que nós gostaríamos de um dia vir a ter. E sem esses salários não pode haver retenção de talentos e de pessoas que têm legitimamente a aspiração de subir na vida a trabalhar. Portanto, se não arranjarmos forma de subir a produtividade, não arranjamos forma de remunerar dignamente as pessoas, especialmente aquelas que se qualificaram mais, e não arranjamos forma de sair deste ciclo vicioso de estagnação. Portanto, é tão simples quanto isso. E já agora depende de quê? Entre outras coisas, por exemplo, de inovação. Como é que se pode ter um clima de inovação e de criatividade num país que está permanentemente à espera que o Estado resolva os seus próprios problemas? E as pessoas estão sempre a olhar para o lado, a pensar se podem ou não podem fazer por si. E a resposta e a mensagem deste podcast é: podem, vão, façam.
Mesmo. Façam por si. Mesmo. Conseguem. Mesmo. Batam com a cabeça uma vez, não interessa, não faz mal. Tenta outra vez. Outra. Façam. É engraçado, João, eu tive aqui gente que, nomeadamente meu patrão, e é engraçado que e o Paulo Santos, que é o gestor da incubadora IPN do Instituto Pedro Nunes, e é engraçado ver que mesmo nesta gente que são anomalias positivas, que deviam ser, pronto, mais a regra, não vou dizer que toda a gente tenha que ser entrepreneur, não é? Nós podemos ter alguns, mas mais, não deviam ser tão anómalos. Mesmo essas pessoas cada vez mais tendem a pensar nos fundos para fazer isto, para fazer aquilo, e depois quando se pergunta, então mas espera aí, então e se em vez de fundos pagasses menos impostos? E é uma excelente resposta, e uma resposta pragmática. Olha, lá está, uma anomalia positiva. Eu só posso pensar e focar-me naquilo que controlo. Eu, como não controlo os impostos, vou ter que ir buscar os fundos. Mas esta mão divina, sim, esta mão invisível que decide para onde é que o dinheiro vai. Eu não sei se ela é visível ou não, mas ela certamente está estendida, não é? A mão está estendida, está à espera de alguma coisa, e esse de facto é o problema. E estas são as pessoas que andam, percebes? Portanto, são bons exemplos, são pessoas que fazem e que avançam. E mesmo estas pessoas precisam destes apoios. Eu, no meu tempo mais próximo desse chamado ecossistema das empresas recentes e startups, uma das coisas que tornou claríssimo é que o dinheiro aparece quando as ideias são boas. Com uma exceção. É se não se chegarem a saber que a ideia é boa. Pois. Portanto, há aqui um misto de visibilidade e de qualidade que tem que existir a todo momento. Portanto, às vezes é tão mau ter uma ideia de grande qualidade que eu não consigo comunicar aos eventuais financiadores, como ter algo muito visível e que não tem qualidade suficiente para merecer o investimento que está a solicitar. E isto resolve-se. Isso também é um daqueles problemas que com estratégia se resolve. E precisas de alguma massa crítica. Por isso é que foi interessante que em determinada altura do início da década dos 10, que houvesse movimentos em várias cidades do país de tentativas de construção de incubadoras e de aceleradoras que gerassem essa massa crítica, porque nessa altura era mais fácil tornar visível, porque organizavam-se Investor Days, organizava-se alturas em que durante uma manhã havia 10 ou 15 pitches, apresentações das ideias e criávamos sobretudo o hábito das grandes casas de financiamento olharem para Portugal como uma fonte interessante de ideias. Não sei como é que isso está hoje em dia. Admito que a sequência de crises e a própria pandemia tenham posto alguns panos mais frios em cima disto, mas é algo que se pode fazer. E quando falo nisto a propósito do ecossistema das startups, podemos estar a falar de outro ecossistema qualquer. É importantíssimo que haja a possibilidade de teres visibilidade, porque Portugal tem um problema crónico que ficou pior agora na pandemia, que é a falta de capital. As pessoas acham que normalmente falta de capital é falta de possibilidade de suster a operação, de pagar salários ao fim do mês ou de repagar até aqueles empréstimos correntes. Pode acontecer haver dificuldades dessas, são obviamente chatas, mas não é essas que me preocupam. As que me preocupam é não ter balanço, não ter capacidade para o investimento seguinte, para aquela oportunidade que apareceu, que vai, na maior parte das vezes, exigir que eu durante 6 meses ou 1 ano esteja a pôr dinheiro fora antes de vir a receber dinheiro dentro, não é? E portanto, essa descapitalização, que não vai ser suprida nem pela banca comercial, que não tem essa vocação, nem pelos proto-bancos portugueses de fomento, que vão ter muito pouco dinheiro comparativamente às necessidades, só pode ser suprida por investimento ou direto estrangeiro ou investimento, digamos, de financiamento com maior risco de fonte internacional em ideias portuguesas. E que depois essas ideias possam cá ficar, porque nós também temos alguns casos, alguns dos unicórnios portugueses, que tanto nos orgulhamos, já têm os seus centros de decisão fora de Portugal, mantêm cá operações logísticas ou de back-office, mas não têm o grosso daquilo que aumentaria a produtividade do que fazem, já não está em Portugal, exatamente pelos problemas que falámos há bocadinho. Eu não quero pôr as pessoas do podcast a chorar, não é? Mas lá está, por isso é que eu dizia, lucidez, não estou aqui a dizer nada que seja mentira, e reconhecer a natureza do problema é obviamente o primeiro passo para conseguir resolver.
Pois, se não sabemos que estamos doentes, não vamos a nada a tomar medicamentos e ainda por cima Sim. aqui o medicamento é uma cruz no boletim de voto, é tão simples. Diz-me uma coisa, como é que... Isto foi a parte de propaganda patrocinada por Iniciativa Liberal. Exatamente. Pois, exato, é preciso dizer em quem é que é, não é? Exatamente. Não é em Nárnia. Não é Nárnia. Diz-me uma coisa, como é que nós então temos que tratar a nossa marca para irmos do partido dos Betinhos de Cascais, como tu, ou para passar aqui para a solução e para as pessoas entenderem o que é que nós queremos dizer? Portanto, tanta gente acredita que nós só queremos, é o oposto do Bloco de Esquerda, é só o lucro e... Olha, a solução a mais racional seria mostrar às pessoas o bilhete de identidade, a ficha pessoal dos 3.500 membros da Iniciativa Liberal e dos sei lá quantas dezenas de milhares de simpatizantes e seria difícil encontrar lá os Betos de Cascais. A outra, talvez mais eficaz, porque é mais emocional, é eu assumir. Eu sou um Beto, não sou de Cascais por acaso, sou um Beto, assumo isso, as pessoas nascem onde nascem... Não me revejo nessa, mas se quiserem chamar também não me ofende muito. E a pergunta é: so what? Sim. Vamos julgar pelo aspecto, pela roupa? O que interessa são as ideias ou é... Não, mas quer dizer, então agora é assim? Agora é assim, olha-se para as pessoas de fora e tiram as suas conclusões, é isso? Olha, bem-vindos ao mundo da discriminação. Nós da Iniciativa Liberal não olhamos para isso. Eu não olho para uma pessoa e não vejo pelos sapatos que usa ou pelo bairro onde vive se vai ser uma boa ou má adição à capacidade de intervenção política do partido, se vai ser esperta ou menos esperta, se vai ser leal ou menos leal. Não vejo absolutamente nada disso. Vejo uma pessoa e com o tempo e com a convivência e de ver essas coisas todas e de concluir sobre as suas características e as qualidades pessoais. É roupa. O trajeto, por amor de Deus. Mas eu sei que há quem gosta porque acha que nos ofende. A mim não ofende nada, eu sou o que sou. Quer dizer, já disse uma vez, até na televisão, que não tenciono fazer nenhuma estética, nem vou apagar a minha biografia. É o que sou. Não tenho particular orgulho, mas não tenho particular vergonha daquilo que sou. Mas como é que tiramos essa imagem do partido? Porque isso existe não, nós, quer queiramos, quer não, o ponto que eu queria, votação, não é? O ponto que eu queria fazer, e volto à resposta, ou dizemos com uma cara séria, não somos nada, vejam lá, não somos nada, vão-nos continuar a chamar, ou assumimos que temos lá de tudo. Sim, que é verdade. E que é verdade, assumimos isso, qual é o problema? É esse o ponto, qual é o problema? Ou até podia lá ter um pretendente ao trono, ou até podia ter uma pessoa sem abrigo. Qual a diferença? Vamos ver o que é que essa pessoa tem a dizer, o que é que essa pessoa tem a fazer para o país, o que é que essa pessoa pode trazer. Até isso é uma visão nova, não é? Quer dizer, em Portugal... Eu não sei se é nova, mas para mim é óbvio. Claro. É óbvio. Claro. Eu vou deixar de estar com uma pessoa ou de lhe dar responsabilidades políticas a uma pessoa porque ela nasceu não sei do quem, tem um nome com mais ou menos sílabas. Sim. Isto cabe na cabeça de alguém. Portanto, se aos nossos amigos da esquerda dá muito gozo e acha que me afeta chamarem Betinho, força, boa sorte, saúde. Saúde para todos. E já agora, se quiserem assistir às nossas tertúlias dos nossos núcleos, se calhar iam apanhar surpresas, porque há pessoas com ideias, lá está, como dissemos no início, com ideias muito diferentes e com backgrounds e com histórias de vida muito, muito diferentes. Também algo que eu queria fazer, que era trazer aqui várias pessoas da Iniciativa Liberal, é uma excelente ideia. para perceberem o tipo de gente que nós temos, que é muito variada. Então, e como é que se explica as ideias liberais a Portugal? Portanto, é o que já tens andado a fazer há uns anos, com mais ou menos sucesso. Como é que nós conseguimos fazer com que, com um esforço concertado, pelo menos com os nossos simpatizantes e militantes, como é que nós conseguimos fazer um melhor trabalho a explicar às pessoas a nossa visão para o futuro? A primeira coisa que tem que ser dita, e esta é uma boa pergunta para responder e esclarecer isto, que é: quando se tenta transformar qualquer coisa, e acho que um país talvez seja o exemplo mais complicado do que eu quero dizer, quando se tenta transformar e mudar alguma coisa, tu tens de ter uma noção de quais são os mecanismos de alteração, os que fazem, se algo está a ir em determinada direção, o que é que pode fazer mudar de direção ou até inverter de direção. Num caso do país, é relativamente óbvio que a resposta de uma forma ou de outra vai ser
para mudar um país é preciso mudar as pessoas que compõem esse país. Mudar o quê? Não é fazer engenharia social nem genética, é mudar a atitude e a forma de funcionar e de viver. Como não nos passa para a cabeça a nós, a Iniciativa Liberal, fazer isso por lavagem ao cérebro ou de uma forma forçada, tem que ser uma decisão do próprio. Pronto, este longo introito para dizer que, em minha modesta opinião, fazer política não é mais do que um exercício aplicado de gerir um processo de decisão alheio. Influenciá-lo, guiá-lo, dar-lhe os motivos para mudar. Portanto, outra maneira de dizer a mesma coisa é: não parece que possa haver um político bem-sucedido ou que saiba o que está a fazer, que não tenha uma boa ideia de como é que funciona a mente humana. E, portanto, como é que se muda então Portugal e como é que se explica as ideias liberais em Portugal? Infelizmente não é de uma forma rápida. Eu sei que há gente do partido que tem mais pressa e que acha que... Eu sei. Mas tudo o que estaríamos a fazer se acelerássemos demasiado o processo de evangelização liberal era estar a criar uma série de convertidos, se calhar mal convertidos, pessoas que não estavam devidamente convencidos das virtudes da abordagem liberal aos problemas e que acabariam por não mudar as coisas na sua essência. Mudaríamos caras, não mudaríamos a forma de funcionar do país. Se me perguntasse isto há 20 anos, eu se calhar não diria isto, porque estaríamos com menos tempo de governação socialista e da criação do tal clima de dependência em relação ao Estado, mas hoje, 2021, tenho que dizer que é uma maratona e é um processo que demora o seu tempo. Tendo dito isso, eu acho que também é justo reconhecer que os passos que temos estado a dar, e o partido vai fazer 4 anos agora no final do ano, e ainda não fez 2 anos, eu repito, ainda não fez 2 anos da sua apresentação parlamentar, e tem feito evoluções também quantitativas interessantes, que me levou a mim, que é uma coisa muito pouco normal em mim, gabar em sede própria, que é o verdadeiro fenómeno político em Portugal, é a Iniciativa Liberal, porque cresce, se formos a ver bem, quase tanto como outros que estão permanentemente nos jornais, sem recorrer a populismos, nem a messianismos, e falo em cima das ideias, da força das ideias. E, portanto, isto para dizer que mesmo aqueles que podem ficar um bocadinho mais frustrados por eu dizer que precisamos de tempo, provavelmente, se calhar, precisamos de menos tempo que eu próprio diria que é necessário. Mas para que tenhamos chegado a estes, não sei se são 5%, se são 6% que nos têm dado ultimamente nas sondagens, o que é que temos feito que é impactante e que dá o tal processo de mudança de decisão interior? Temos mostrado consistência, temos mostrado desapego total àquilo que é o poder formal. Portanto, não há cargos, não há mordomias, não há excessos, não há nada. Os vetos não fazem questão de andar a comprar coisas de grife, não é? Portanto, temos mostrado uma consistência e uma persistência e também uma coragem de tomar decisões políticas, mediáticas, eleitorais arriscadas. Por exemplo, em Coimbra, somos convidados para uma frente eleitoral do Juntos por Coimbra, ou Juntos Somos Coimbra, o que é, que toda a gente diria que tem que lá estar todos e mais um par de botas, e nós dizemos não, não vemos nesta frente suficiente diferenciação em relação ao poder instituído do PS, que em Coimbra é mais grave ainda do que no resto do país. O atual Presidente da Câmara vai fazer 20 anos, dos últimos 32 há 20 anos que está no poder, que é uma coisa absolutamente extraordinária. Portanto, não vemos suficiente diferenciação, nós precisamos de afirmar a nossa alternativa liberal antes de pensar na forma como vamos pôr o poder eleitoral que nos decidirem dar ao serviço de soluções alternativas. E é isso que estamos a fazer em Coimbra, como noutras zonas do país. Portanto, coerência, consistência, coragem, a irreverência na comunicação ajuda muito, mostrar às pessoas que não olhamos para os problemas nem da mesma maneira, nem de uma forma sacralizada, portanto, chamamos as vacas sagradas pelos seus nomes não sagrados, se for caso disso, e temos tido, especialmente junto daqueles que são mais novos, grande receptividade a este tipo de abordagem. Percebem que há aqui uma forma, eu não gosto muito desta expressão, forma diferente de fazer política, parece que descobrimos a pólvora. Eu acho que estamos a fazer aquilo que é decente e normal.
que é falar de ideias, falar para as pessoas, não mentir, não prometer nada que não possamos dar, ser claros, ser consistentes, para mim seria o normal. E gostaria de não ver ou de não dizer com certa naturalidade que não há muita gente a fazer política assim em Portugal. Mas também me alegra ver que mesmo assim, fazendo política da maneira difícil, temos tido o crescimento quantitativo que também faz falta, porque se não tivermos essa força quantitativa, não teremos a força de poder para mudar as coisas a seu tempo. Sim. É engraçado que eu, antes de ser militante, eu acreditava e dizia que a Iniciativa Liberal era o partido do bom senso e o maratonista, porque precisamente não estar a correr atrás da... Olha, acho uma excelente definição. Não importas que eu roube. Força, estás à vontade. O maratonista com bom senso. É uma excelente imagem. Uma excelente imagem. Porque realmente, lá está, fazemos as coisas com calma, com cabeça e tal e qual como tu disseste, sem ter que andar a inventar. Isto tem uma consequência, é que como não fazemos nada em troco, nós podíamos ter entrado em dezenas de coligações, algumas que nos prometiam e garantiam lugares aqui e acolá. Não tive um membro a ficar chateado ou a exigir-me ou a telefonar-me, isto temos de ter aceito aqui porque eu ia para a Assembleia isto ou para a variação aquilo. Nenhum, zero. E depois temos pessoas como tu, que têm a sua vida organizada e que se dispõem a dar a cara, como cabeça de lista neste caso, a uma Câmara Municipal, sabendo que têm dificuldade em garantir a eleição. É muito difícil garantir uma eleição de uma variação para um partido como a Iniciativa Liberal nesta altura, e não temos nada, não temos um cargo para... Portanto, tu estás aqui pela força das convicções, e como tu estão alguns eu vou dizer um número que vai surpreender muita gente, são 3.300 membros das listas na Iniciativa Liberal no topo do país. 3.300. Portanto, há pelo menos 3.000 pessoas que vêm para a política, dão a cara, dão um nome, fazem campanha, sem esperar absolutamente nada em troca, exceto uma carga de trabalhos e andar na rua, e não têm nada em troca, exceto a noção de que estão a fazer alguma coisa em que acreditam. E eu acho isso fantástico. Eu ia acrescentar, para além das pessoas que dão a cara, também as pessoas que estão no núcleo, ou nos vários núcleos, a trabalhar sem dar a cara, e que passamos muitas horas a pensar, a analisar como é que as nossas propostas afetam realmente o município. E no nosso caso, nós em todas as propostas temos a motivação, a implementação e o resultado. Ou seja, para as pessoas também entenderem, não termos só assim uma proposta no éter, mas as pessoas entenderem não é feijões. Não, exatamente. Qual é o problema, qual é a solução e qual nós esperamos que seja o resultado da solução. E eu acho que isso, mais uma vez, sendo nós do nosso núcleo, nós temos assim este funcionamento característico da descentralização, mesmo dentro do partido. É assim que nós escolhemos fazer as coisas, e acho que está muito também em linha com aquilo que é o pensamento liberal, não é? Está muito em linha. E levanta aqui outra questão que já agora, para quem esteja a ouvir e seja mais próximo do partido, também convém pensar, é que nós tínhamos há ano e meio 6 núcleos. Hoje estamos, não sei se já chegamos aos 50, mas devemos estar muito perto. E portanto não é lícito esperar que haja uma uniformidade de procedimentos e de preocupações em todos esses 50 núcleos, mas há uma preocupação que isso já temos a nível do Partido Central, que é espalhar as melhores práticas. Portanto, qual é a melhor maneira de mostrar aos núcleos, os que estão a criar, os que já criaram, ou os que estão a pensar o que é que poderiam fazer diferente, de tomar conhecimento das melhores práticas em cada domínio, como é que se planeia uma campanha, como é que se angariam donativos, como é que se abordam as pessoas, ou se faz, como é que se prepara um debate. Portanto, tudo aquilo que já faz parte da vida cotidiana de um núcleo, em que alguns terão arranjado excelentes soluções, melhores que aquelas que eu, por exemplo, me lembraria sozinho, e que é importante ter um sítio onde se possa fazer a partilha dessas boas práticas para que todos, se quiserem, portanto, a autonomia dos núcleos obviamente é sacrossanta para nós, mas se quiserem, poder aproveitar esses bons exemplos. Pois, isso é a parte positiva também. Nós não tivemos nenhuma influência por parte da Comissão Nacional. Nós decidimos que íamos fazer a nossa candidatura, e assim foi. Portanto, isto também é interessante sublinhar, que nós não temos
pressões da vossa parte e que temos essa autonomia. Pois, mas também te convém dizer que isto não é um mundo cor-de-rosa, não é o Nárdia também aqui. É que se houvesse uma decisão de um núcleo que tivesse repercussão nacional, claro, porque o núcleo decidia que queria fazer uma coligação com alguém que nós achávamos absolutamente inaceitável, ou um dos candidatos estava a defender alguma coisa que era contrária ao nosso programa. Nós tínhamos a obrigação, enquanto guardiões do programa do partido e da sua consistência ideológica, tínhamos a obrigação de intervir e não deixar que isso aconteça. Portanto, é um misto. Acho que praticamos aquilo que pregamos. Exatamente. Que é a autonomia total. E depois há ali umas linhas que não conseguimos traçar exatamente, porque cada caso será um caso onde é melhor parar as coisas a tempo do que deixar que aconteçam isto as faz neiras. O paralelo perfeito para a questão da descentralização e de não termos tudo ali focado em Coimbra. Eu já tenho tudo focado em Coimbra, mas tudo focado em Lisboa. E como é que nós conseguimos combater esse... Quais são as tuas ideias para nós combatermos esse flagelo? É um bocadinho uma lógica de tenaz, quer dizer, tem dois lados que ambos têm que funcionar ao mesmo tempo. Tem que haver uma delegação de competências muitíssimo mais eficaz para as autarquias do que ela tem acontecido, em que não basta delegar as responsabilidades por executar determinadas tarefas nas autarquias, tem que se delegar o poder de decidir. O poder de decidir determinadas coisas. Exemplo para as pessoas perceberem. Muitas autarquias, eu não me lembro quantas de cor, mas uma maioria significativa, aceitou receber as competências pela função educação do Estado Central para o Estado local. Perguntaram as pessoas, mas agora a educação vai ser gerida a nível local? Pois esse é que é o ponto. Chama-se educação, mas na prática é basicamente manutenção das instalações escolares. Sim. Okay? Eventualmente gestão de transporte escolar, mas é tudo logística e operação. Não há possibilidade de uma autarquia decidir um horário de funcionamento da escola. Não há possibilidade da autarquia decidir recrutamentos ou despedimentos de professores. Não há possibilidade da autarquia a fazer alterações curriculares à escola dos seus concelhos. Portanto, os poderes de decisão que efetivamente interessavam e que efetivamente tornavam o concelho mais bem gerido, mais igual àquilo que as pessoas gostariam que fosse, porque foram elas que tomaram a decisão e estão mais próximas do problema, nada disso se passa. E depois tem duas agravantes. Este tipo de delegação não há nenhuma garantia de que as verbas que são transferidas do Estado Central para o Estado Local são as mesmas do que aquelas que estavam consignadas no Orçamento do Estado Central. Portanto, no fim, não sabemos se ficamos a gastar o mesmo, mais ou menos do que estávamos antes, e para já não falar na qualidade do serviço prestado. E depois não ouvi uma linha, ou uma palavra, escrita ou dita, sobre a questão da qualificação e da formação dos autarcas que vão passar a desempenhar responder por estas responsabilidades e desempenhar estas competências. Portanto, está-se à espera que, em alguns casos, as autarquias passem a fazer coisas que não faziam, sem que seja dada nenhuma possibilidade às pessoas que vão ter essa responsabilidade, às pessoas individuais que vão ter essa responsabilidade, de ter formação. Portanto, está-se a preparar ou uma conclusão que afinal correu mal e, portanto, não se deve descentralizar, ou para passar a culpa para as autarquias e para alguns dos autarcas ou funcionários das autarquias de que as coisas correram mal por culpa deles, mas nunca é o Estado Central a lavar as mãos. Portanto, de um lado, esta tenaz de largar competências do lado de Lisboa. Despachar problemas? Sim, eu gostaria que fosse mesmo despachar competências, despachar poder de decisão, mas na prática, com o que está previsto e sim, estou a dizer o que está a ser feito agora, é basicamente a lei, isso, acho que é a Lei 50/2018 que estabelece isso tudo, vai finalmente entrar em vigor no início de 2022, enfim, já há partes que foram entrando em vigor, mas agora a sério, parece que o PS nunca se sabe. Depois é óbvio que a descentralização dos próprios serviços, mesmo aqueles que não são descentralizados, devem ser relocalizados fora de Lisboa. Muitos que não fazem sentido nenhum estão em Lisboa, e não são só aquelas 3 ou 4 secretarias de Estado que estão para aí espalhadas pelo país, um bocadinho para a amostra. E o outro lado da tenaz
é que os próprios territórios, no caso concreto aqui a própria cidade de Coimbra, têm que fazer por si, tem que deixar de estar à espera que seja o Estado Central a dar-lhe alguma coisa. Também em alguns casos não pode ir lá buscar, mas pode-se estar neste, faz o seu caminho. Eu sempre vi isso em várias fases da vida coletiva e até da vida individual de pessoas, que é quando há muita confusão, a gente a complicar, pá, vou andando. E se nesse vou andando eu vou continuar a fazer coisas que me agradam e que têm algum sucesso, os outros acabam por vir atrás. E portanto Coimbra, tendo as capacidades que nós já vimos que tem, podendo ter a criação de uma tal estratégia que possa ser vencedora neste ou naquele domínio, e se for fazendo o seu caminho e se não depender do Estado Central para tudo e mais alguma coisa e não ficar à espera, pode criar este caminho que depois arrasta cá para arrastar os outros, e assim se faz descentralização também de uma forma mais prática do que provavelmente administrativa. E sendo capital distrito, temos uma responsabilidade regional até. Nós devemos ser líderes regionais porque é o que já fomos, é o que devemos voltar a ser. É só a nossa visão para... E espero bem que várias outras cidades e concelhos do distrito de Coimbra tenham a mesma ambição, que é para Coimbra ter uma concorrência. Só fazer bem. Vai correr melhor, vai encontrar mais depressa os motivos pelos quais deve ser líder. E se não encontrar, se calhar também não merece ser. Claramente, concordo. Isto, olha, foi o minuto meritocrático. Exatamente. Mas é que é mesmo, tudo o que nós desejamos para nós, temos que admitir que os outros desejem para eles também. Claro, e, portanto, claro. E, portanto, mais uma vez aí também há aquele fator de concorrência que não tem que ser um drama, não é? Tem que ser não é por não ter tudo o que quero na vida que vou ser menos realizado ou sentir-me menos feliz comigo próprio, não é? Portanto, as coletividades e as cidades e os países é igual. Estamos 100% de acordo. Supremo líder, João. Não tenho o corte de cabelo certo. Por acaso, o corte de cabelo não tenho. Imaginar. Não temos supremos líderes. Mas eu já disse, o dia que vir uma fotografia minha em alguma coisa relacionada com a iniciativa liberal, é o dia em que eu trago o cartão. Ah, é? O partido está informado. Não podemos. Então aquele quadro que eu tenho. Culto da personalidade, zero. Não, estou a brincar, isto é tudo brincadeira, gente. João, foi um prazer. Não sei se há alguma coisa que queiras dizer às pessoas. Quero dizer obrigado pela paciência. Espero que não tenham feito o fast forward para ouvir só esta parte do agradecimento. Tenham mesmo tido que gramar esta. Foi quase uma hora? Não, foi 1h30 quase. A sério? Sim. Coitados. Eu peço desculpa. Disseram-me que era 1 hora, eu é que me estiquei claramente. Eu é que também deixo andar, deixa lá. Pronto, mas vocês têm que perceber que na Assembleia só me dá 1 minuto para falar, portanto, quando me dá um bocadinho mais, tens que aproveitar sempre. Eu aproveito, eu sinto-me livre. Nas palavras da música dos Clã, I'm free. Portanto, muito obrigado pelo convite, Tiago, e obrigado por vocês terem ouvido, e que se tiverem um bocadinho mais interesse em saber o que é a Iniciativa Liberal, www.iniciativaliberal.pt. Já agora, autárquicas, Coimbra, eu escolho Coimbra.pt. Eu escolho Coimbra.pt e só não escolho mais porque não vivo cá. É assim. Obrigado. Muito obrigado a todos.